Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Então, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia do Plaboc, né? O 107º dia do Plaboc. Para nós é uma alegria muito grande poder estar junto com cada um de vocês aqui para que nós possamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. E hoje vamos dar continuidade, né? A leitura de alguns salmos. Hoje leremos o Salmo 23, o Salmo 24, o Salmo 25 e o Salmo 26, né? Onde certamente há muitas riquezas da palavra de Deus, né? A gente procura fazer alguns breves comentários. Claro, se a gente fosse se aprofundar, né, em cada uma dessas passagens, nós iríamos passar aqui séculos da nossa vida. E claro, nós estamos preparando ali alguma coisa nesse sentido, mas é, 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 por outrora a gente continua lendo, fazendo alguns breves comentários pontuais aqui a respeito da palavra de Deus. Tá? E claro que a sua sugestão é sempre bem-vinda. Então, já se inscreve aqui no canal, já clica ali no sininho e ativa as notificações. E não deixe de participar com a gente. Entre também para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Você vai ser muito bem-vindo lá também, onde a gente deixa ali todos os links, todas as nossas postagens para que você não fique por fora de nada, tá bom? Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção para a leitura da sua palavra hoje. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude na leitura de hoje. E mais uma vez, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor, que tu abras o nosso entendimento para que possamos alcançar os mistérios do Senhor. Nós oramos pedindo o teu auxílio, a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos ler aqui, principalmente esse Salmo 23, é um salmo bem conhecido, mas certamente há sempre um renovo da parte de Deus, é alimentar a nossa alma, né? Alimentar o nosso coração, descedentar a sede da nossa alma, da palavra de Deus, Deus falando conosco. Então, Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Então, eu queria fazer sobre o Salmo 23, né, apenas dois breves comentários que são, eu acho que são importantes, né? E claro, muitos irmãos já têm esse conhecimento, e eu queria fazer uma ponderação aqui muito importante sobre a relevância de nós lermos a palavra de Deus, tentarmos estudar a palavra de Deus, né, em várias versões. Quando você lê a palavra de Deus, né, quando nós tratamos das traduções, né, das tantas traduções que temos, é sempre importante nós tentarmos, à medida que nós formos preparar algum sermão, alguma mensagem, né, a ser trazida, alguma reflexão, ou até estudando para a sua própria vida, né, para o seu próprio aprendizado, é sempre importante que a gente tente, né, trabalhar com várias traduções, né? E nós temos muitos exemplos disso, né? Eu vou até abrir para vocês aqui. Olha só, acompanha comigo aí. Olha só o tanto de tradução que nós temos para que a gente possa ler. Então nós temos aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada Imprensa Bíblica, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida de 1969, Bíblia King James, Nova Almeida Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, o livro Sociedade Bíblica Britânica, né? Então, claro, nós que somos protestantes, nós vamos ficar aqui com essas versões. Mas, né, nada nos impede de nós analisarmos também para vermos o que acontece ali, como está apresentado ali a versão católica, mas, enfim. O nosso objetivo é que nós possamos aprender aquilo que o texto ele está querendo nos ensinar, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente abrir esse mesmo salmo na nova versão internacional,
Olha só a diferença, eu quero que você veja a diferença, eh eh, que muitas das vezes elas são relevantes, né, e às vezes não tanto, mas há a importância de entendermos que essas diferenças, muitas das vezes são sim relevantes, muitas das vezes alteram até mesmo o sentido daquilo que está sendo dito, né. Então eu estou abrindo aqui, né, várias versões para que a gente possa entender e tentar explicar para os irmãos que é muito importante que nós, possamos estudar com várias versões. É muito importante. Então, em muitas passagens, a ideia é a mesma, porque a tradução não é palavra por palavra. Então, é uma ideia que você transmite para um outro tipo de público. Então, as traduções, é claro que a variedade das traduções, elas também trazem um ensino muito interessante para nós. Que cada uma que vai acontecendo, né, isso vai melhorando de acordo com os estudos linguísticos que vão acontecendo. Então, conforme você vai descobrindo mais, né, sobre a língua hebraica, sobre ali o grego, eu vou colocar aqui na revista corrigida, que é a versão que a gente está usando. Então, cada vez mais que se conhece sobre esses idiomas, vai se tendo maior entendimento daquilo que está sendo escrito, né. Então você tem as traduções um pouco mais antigas, né, a própria, Ferreira de Almeida, né, Almeida Revista Corrigida, você vê que a língua ela vai desse ponto aperfeiçoando. Então, os estudos dessas línguas, do grego, o estudo do hebraico, o estudo do aramaico, conforme ele vai se desenvolvendo, nós vamos aprendendo um pouco mais. Eu vou dar um exemplo, né. Quando a gente vai ver esse Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", nós já vimos muitas coisas dessas, muitos estudos, isso também já está no âmbito até acadêmico. Essa tradução, "nada me faltará", não que ela seja 100% errada, mas o sentido em que isso aparece é que o Senhor é o meu pastor e ele, o Senhor, não me faltará. Porque eu posso usar isso, esse entendimento do "nada me faltará", como se a minha vida fosse uma maravilha, e que eu não vou ter privações, que eu não vou ter, dificuldades, eu não vou ter falta algumas vezes, né, de emprego, de alimento, não passar fome, mas algum tipo de privação, de escassez de alimento, dificuldades na vida, saúde, não vai me faltar saúde, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar emprego. Então, esse entendimento, à luz do evangelho, ele é errado. Não é isso? Nós falamos disso no outro vídeo, porque Paulo ele diz assim: "Por muitas privações, provações, nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus". Então isso é importante. Então, quando o salmista fala que o Senhor é o seu pastor, ele está dizendo que ele, o Senhor, não lhe faltará. Então pode faltar tudo, meu irmão. Pode faltar o emprego, pode faltar saúde, pode faltar a grana, pode faltar, eh 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 o alimento, mas o Senhor não te faltará. O Senhor não nos faltará. Deus ele vai estar sempre conosco. Deus ele vai sempre ser o descanso da nossa alma, mesmo que nós tenhamos que passar por muitas mazelas no âmbito material, no âmbito físico. Então isso é o importante de nós tentarmos entender, a forma como a palavra de Deus foi escrita. Por isso que é importante, né, claro, aqueles que puderem, aqueles que se dispuserem, porque tudo isso fica muito mais claro. Aprender a ler a Bíblia no seu idioma original, conhecer o grego, conhecer o hebraico, né, e eu estou falando, claro, do hebraico bíblico, do grego bíblico, do aramaico bíblico, te ajuda a entender melhor aquilo que está escrito. Você entendeu? Então isso é muito importante. Claro, tudo depende da nossa disponibilidade, mas o que eu quero dizer, muitas das vezes eu posso estar lendo um texto que está me dando uma ideia, mas que na verdade a ideia é outra.
Tá certo? Então isso é muito importante. Nós precisamos ter um cuidado grandioso com isso, porque muitas pessoas, muitas igrejas, muitos líderes, muitas denominações fundamentam doutrinas em cima de versículos traduzidos e que muitas das vezes podem gerar uma heresia, um erro doutrinário. Então é importante sim. É por isso que a doutrina, ela precisa estar estabelecida em vários textos, em toda a palavra, porque aí tudo vai se encaixando, né? Então, por isso que é muito perigoso nós vermos doutrinas pontuais, né? Doutrinas que só existem na denominação, só aquela denominação que tem aquela doutrina. Só ele, só aquele grupo que entende de determinada forma. Então, isso acende uma luz amarela, um sinal de alerta para cada um de nós. Nós precisamos verificar isso. Nós precisamos nos aprofundar disso. Por isso que o estudo da palavra ele é fundamental, né? O verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí, muitos vão pegar esse versículo aqui dizendo que o que é a casa do Senhor, né? E a gente já falou sobre isso. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Mas aí você pode se perguntar, ué, mas Davi está falando que ele vai habitar nele mesmo? É óbvio que a casa do Senhor que ele está falando é a morada de Deus. A morada de Deus, meus irmãos, é a eternidade. Então há uma promessa, a bondade e a misericórdia, elas vão nos seguir e elas vão nos conduzir à morada de Deus. Ela vai nos conduzir à casa do Senhor. Isso já está mais do que esclarecido. Quando falamos a casa do Senhor, hoje, Jesus ele veio trazer esse entendimento que a casa do Senhor, a casa de Deus, somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Claro, a gente chama aquele lugar lá, né? Aquele imóvel que nós nos reunimos, cantamos louvores com os nossos irmãos de igreja. Tudo bem, isso é uma forma, né? Nós entendemos o que, mas é importante ficar claro que a casa de Deus não é o lugar físico, não são templos de paredes, não são templos feitos por mãos de homens. Não é isso? Então nós precisamos ter esse cuidado de que não, porque Deus ali, porque ali Deus fala ali. Meus irmãos, vocês podem estar reunidos em qualquer lugar, Deus vai falar. Deus ele vai operar. Se ele quiser, ele vai falar. Se ele quiser, ele vai operar. Se ele quiser, ele vai se manifestar. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a presença de Deus, ela não se resume, não se restringe a um lugar físico. Não, porque vai lá, porque lá você vai ter um encontro com Deus. Meus irmãos, olha, isso não faz sentido. No Novo Testamento, isso não faz sentido mais. Não faz sentido. Tá certo? Então, repito, nós precisamos congregar? Precisamos. Mas muitas pessoas usam os templos físicos para poderem aprisionar a mente das pessoas. Dizer que é só aqui que você vai ouvir Deus falar, aqui que Deus vai operar, aqui que Deus vai te dar a bênção, aqui, 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 aqui. Como se Deus fosse escravo deles, que ele se resumisse na caixinha ali denominacional dele. Então, aqui há uma promessa clara de vida eterna para aqueles que são guiados pela bondade e pela misericórdia. Mas para isso, o Senhor, ele precisa ser o meu pastor, porque ele não vai te faltar. Não é nada. Muitas coisas faltam na nossa vida, né? Muitas vezes falta, mas o Senhor não vai faltar. O Senhor ele vai estar sempre contigo. O Senhor ele vai estar sempre comigo, com a nossa família, né? Vai estar sempre com os seus. Louvado seja o Senhor. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Ele vai responder: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Até aqui eu queria fazer um adendo muito interessante. Então vocês percebem quem é que vai subir ao monte do Senhor, quem vai estar no lugar santo dele, quem é que vai habitar nas suas moradas, quem vai estar eternamente com ele na glória. Quem é limpo de mão.
Então perceba que a mão ela está falando de ação, é daquilo que você faz. O que você tem praticado na sua vida? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Tá certo? Você está ajudando o seu próximo? Você está amando o seu próximo? Claro, primeiro Deus acima de todas as coisas. Mas e o seu próximo? E o seu caráter? E aquilo que sai da sua boca, aquele que jura enganosamente? É mentira? É engano? É manipulação que sai da sua boca? Os seus atos refletem quem? Refletem Cristo ou refletem o adversário? Refletem Satanás? Refletem o diabo, as obras infrutíferas das trevas? Então é para isso que o Senhor está nos chamando aqui. São esses que vão herdar a salvação. São esses que vão entrar no lugar santo de Deus. Aqueles que são justos, que são justificados. Não é isso? Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e vivem uma vida em santificação, uma vida de transformação, uma vida de renúncia, uma vida de entrega ao Senhor. Agora, não aqueles que se dizem espirituais, aqueles que colocam manifestações espirituais na frente do caráter. Porque a gente vai lembrar da palavra de Jesus. Ah, nós profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios. Aí vem toda aquela história de novo, né? Dos espirituais. Mas a sua prática de vida, o seu caráter, em nada reflete o fruto do Espírito. Então, é isso que Deus ele quer nos ensinar. O fato de manifestações espirituais, eu não vou dizer que não servem para nada. Claro, são manifestações do Espírito Santo, e nós cremos nelas. Mas eu não posso colocar isso apenas como fundamento, porque foi o exemplo que Jesus deu. Jesus vai dizer assim para eles, ó, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, a gente entregou profecia, a gente falou em língua, ó, a gente pintava e bordava, fazia acontecer, curava, expulsava demônio, tinha dom para lá, tinha dom espiritual para cá, dom espiritual para lá. Mas e o fruto? E o fruto do Espírito na sua vida? O amor, a paz, a benignidade. Jurar enganosamente era uma prática sua. A vaidade dos cargos, não é isso? A vaidade das funções, a vaidade dos status, né? Será? As suas mãos eram limpas, as minhas. Então, Deus ele está nos chamando para essa reflexão. Nosso evangelho, irmãos, é uma transformação de vida. Aquilo que você era, você não é mais. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o fundamento. É transformação. Aquilo que você era, você não é mais. Não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é crente, meu irmão. Você não é cristão, você nunca encontrou Jesus. O Espírito Santo nunca habitou em você. E se também se for comigo também. Então isso é muito importante. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aqui é o resumo do projeto de salvação de Deus para nós. Então, o verso 7 é o primeiro levantar, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, porque o Rei da Glória vai entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse é Jesus, que está entrando na glória após ressuscitar, após morrer e ressuscitar. Não é isso? Ele deixa o esplendor da sua glória, ele vem aqui, se faz homem, para morrer por mim e por você, para nos dar a esperança da vida eterna. Então ele é morto, ele é sepultado, mas para a glória do nome do Senhor, Jesus ele ressuscitou. Então, a primeira entrada após o pisar de Jesus aqui, Jesus morto, mas ressurreto. Então, quem é que vai entrar? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, aquele que forte, aquele que venceu a morte. O poderoso, aquele que através do seu poder tomou para si o pecado de toda a humanidade e o venceu. Não é isso? Aquele que esmagou a cabeça da serpente. Então esse é o Deus forte e poderoso. É o Deus poderoso na guerra, porque na guerra contra o pecado, o nosso Deus, nosso Jesus, ele é vencedor. Então esse é o primeiro levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Mas há a segunda, irmãos. Essa promessa é a promessa para a igreja, porque Jesus virá buscar os seus servos fiéis. Então ele virá nos buscar e mais uma vez, quando Jesus vier nos buscar, mais uma vez os céus ele irá se abrir. Não é isso? Mais uma vez será entoado: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Novamente o Rei da Glória vai entrar. Mas agora ele é o Senhor dos exércitos, porque junto com ele, o exército fiel ao seu Senhor, ao seu general, ele estará junto. Então a igreja vai estar junto com Cristo. A igreja, agora o seu exército fiel, o seu exército ali que lutou, que batalhou contra as dores dessa vida, batalhou contra falsas ideologias, contra falsos ensinos, batalhou contra as enfermidades, contra as perseguições, contra as dificuldades dessa vida, as privações, as provações. Agora é a hora de nós entrarmos na glória com o nosso general, o Senhor dos exércitos. Então, a palavra de Deus, ela tem esses requintes para nós. Então, a primeiro, levantai-vos, ó portas, para entrar o Rei da Glória. É quando Jesus morre, ressuscita, e ele diz: varões galileus, né? O anjo diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então ele precisa estar lá à direita de Deus, né? Intercedendo por cada um de vocês. É a primeira entrada, mas a segunda entrada que vai ser a mais gloriosa, onde eu e você, servos fiéis do Senhor, estaremos junto com o nosso Senhor, estaremos junto com o nosso Salvador, porque nós vencemos a guerra contra o pecado, vencemos a guerra contra esse mundo e vamos morar para sempre com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Que maravilha, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa, o ensino de Jesus ele é maravilhoso para nós. E agora nós vamos para o Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Louvado seja Deus. Então, eu só queria frisar esse finalzinho. Então, Davi ele tá orando por ele. Senhor, a minha vida, os meus inimigos. Mas no final, ele traz um sentido coletivo para a sua oração. Senhor, redime a Israel das suas angústias. Então, Senhor, eu estou aqui com as minhas lutas, eu estou com as minhas dificuldades, eu estou com as minhas queixas, eu estou aqui com as minhas tribulações. Mas olha só, o teu povo também, Senhor. Lembra ali do meu irmão, lembra da minha irmã que está enferma, lembra dela que ela precisa de uma bênção ali com aquele marido difícil. Lembra ali do meu irmão que está passando aquela situação difícil com a sua esposa, com os seus filhos. Lembra ali dos seus servos, Senhor, que estão passando por turbulência no lar.
Lembra ali daquele jovem que está lutando por uma porta de emprego, que está passando por perseguição ali na sua faculdade. Livra a mente dele das ideologias que têm sido tentado implantar, né, que tem sido tentado para implantar no coração dele, para que ele possa se desviar dos seus caminhos. Então redime, Senhor. Retira as angústias do teu povo, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos seus jovens, das crianças, né, que desde já na tenridade já têm sofrido muitas perseguições, perseguições espirituais, perseguições físicas, materiais. Então, esse sentido coletivo, né, de igreja como corpo de Cristo, nós precisamos ter isso, né? Nós, apesar da nossa individualidade, nós temos esse senso e esse convívio coletivo, o entendimento de igreja como corpo de Cristo, que nós estamos ligados. Então, não restrinja ao corpo de Cristo a sua denominaçãozinha, ao seu guetozinho, ao seu quadradinho, né? Não restrinja, não restrinja. E vamos fazer como Davi. Tem as suas necessidades, coloca isso diante do Senhor, mas lembra dos seus irmãos. Lembra da dificuldade daqueles que são os nossos irmãos em Cristo. Salmo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Não tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colha a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me, tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui, Davi ele também coloca um ponto muito interessante. Ele quer ser julgado pelo Senhor. Senhor, julga-me, examina-me, prova-me. Olha para dentro de mim. Não é isso? Analisa a minha vida, Senhor. Analisa a sinceridade do meu coração, a verdade que é em mim. Então, porque nós precisamos prestar contas ao Senhor. Isso é muito importante. Então, isso também nos faz descansar. Isso faz descansar. E aí ele vem falar mais uma vez: tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Né? Então, nós sempre precisamos trazer esse entendimento. Em dois aspectos até aqui a gente pode trazer. Será que nós estamos amando a nossa própria vida, a vida dos nossos irmãos, que também são templos do Espírito Santo, que também são casas de Deus, onde permanecem a glória do Senhor, porque a glória do Senhor ela está sobre a nossa vida. E claro, ele fala de um senso de eternidade. Ele fala de um senso de paz espiritual e eterna. O dia em que para sempre vamos estar nas moradas que Jesus ele prometeu. Não é isso? E isso precisa fazer parte do nosso entendimento, queridos. Então, como nós temos aprendido, né? Como nós temos aprendido com orações. São orações. E que você também possa lançar mão dessas orações, aprender com elas, porque isso é importante para a nossa caminhada. São orações que não estão aqui na palavra por acaso. São orações que têm muito a nos ensinar a respeito da nossa vida cotidiana, né? Para que o nome do Senhor ele seja exaltado na nossa vida, ele seja promulgado na nossa vida, na nossa casa, com os nossos filhos. Então, nós precisamos batalhar por isso, irmãos. Precisamos batalhar pela palavra de Deus. Viver e sermos imitadores de Cristo. Sermos cópias de Jesus, né? Sermos
mini ou Cristos em miniatura. Porque para isso Deus nos chamou. Para isso Deus nos chamou, para que nós sejamos luz e sal da terra. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, Salmo 23, 24, 25 e 26. E vamos orar agradecendo a Deus. Eu te peço que você deixe aqui nos comentários qual o versículo mais te impactou da leitura de hoje. Qual a lição que você aprendeu? Compartilhe com a gente para que a gente possa aprender também com você. Tá bom? Então, não deixe de participar, não. Não deixe de registrar aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, né? Deixe a sua sugestão de melhora, né? Sugestões aqui de mensagens, de estudo, de assuntos, né? Proponha, tá? Vamos conversar. Vamos abrir espaço e que nós possamos usar aqui esse canal para a glória do nome do Senhor, para aprendermos, para questionarmos, para meditarmos, para refletirmos, porque nós sabemos que assim nós crescemos. Assim o nome do Senhor é evidenciado, é glorificado nas nossas vidas. Tá bom? Então vamos orar? Vamos pedir a Deus uma bênção, ou melhor, vamos agradecer, né, pelas bênçãos que recebemos na leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos da leitura de hoje. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos ensinou, nos segurou na nossa mão, nos esclareceu. Muito obrigado pelo aprendizado de a cada dia, que a cada dia nós conseguimos ao meditar na tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério, o seu trabalho, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.